Irmãos, estamos estudando o livro de 1 Reis e estamos no capítulo de número 8. Iniciei o capítulo semana passada. O capítulo ele é muito grande e não foi possível terminar a aula na semana passada. Falamos que no capítulo de número 8 é o momento onde o povo de Israel, Salomão, tanto aguardava. O templo já tinha sido construído, os utensílios já estavam no templo, mas não poderia ainda haver a adoração no templo, porque o principal estava faltando, que era a presença de Deus, que simbolizava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Então, quando a Arca da Aliança foi colocada no lugar santíssimo, a Bíblia nos diz que os profetas, ou melhor, os sacerdotes, os levitas, todos começaram a adorar, a exaltar o nome do Senhor. O Senhor, numa forma de aceitação da adoração, Ele envia então a nuvem que toma todo o templo, ao ponto de os sacerdotes, os levitas que estavam presentes, não conseguirem estar ali por tamanha nuvem que o Senhor manifesta ali a sua presença como aceitação. Essa nuvem protetora, a nuvem que guiou o povo de Israel no deserto, é a mesma nuvem que esteve ali presente, que é o próprio Deus. Chegamos no versículo de número 28, nós paramos no versículo 28 e vamos dar continuidade hoje, para a gente terminar, se Deus quiser, essa aula hoje. Versículo 28 diz assim, volve-te, pois, para o coração de teu servo, e para a súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que teu servo hoje fez diante de ti, para que os teus olhos, noite e dia, estejam abertos sobre essa casa, sobre este lugar, do qual disseste, o meu nome estará ali, para ouvires a oração que o teu servo fizeste neste lugar. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Também ouve tu no lugar da tua habitação nos céus, ouve também e perdoa. Salomão, ele depois que o Senhor se manifesta como uma nuvem no templo, Salomão, ele se levanta e começa a abençoar o povo. Começa a abençoar o povo de Israel, como eu disse na aula passada, toda a nação de Israel estava presente ali em Jerusalém. Toda a nação de Israel estava presente, os sacerdotes, havia turnos, para poder assim estar sempre em manutenção, sempre aberto o templo. Havia turnos de sacerdotes que ficavam, mas nesse dia, o dia tão esperado, ninguém quis ir para casa, todo mundo quis fazer hora extra, não quero ir para casa, quero ficar, e todos ficaram ali, a glória se manifestou. Salomão, ele chega no seu ápice ali, ele chega no momento mais esperado da nação e de Salomão, porque era um desejo do coração de seu pai, Davi, de levantar um templo para o Senhor, outrora que o povo de Israel só vivia em tabernáculos, tanto a nação de Israel, o povo de Israel, quanto o lugar de adoração também, era tendas, tabernáculos, nunca foi algo fixo, e hoje eles conseguiram, eles conseguiram levantar o templo fixo. Agora nós centralizamos onde que é a adoração a Deus, porque como eles sempre ficaram como peregrinos, sempre indo para um lado, para o outro, para lá, para cá, sempre se movimentando, nunca teve um lugar fixo para poder adorar. E hoje eles conseguiram. Então você imagina a tamanha alegria, de Salomão de estar concluindo o sonho de seu pai, aquilo que o Senhor colocou no coração de Davi. Então Salomão, ele se levanta, abençoa toda a nação. Com isso, Salomão, uns versículos atrás, ele vai falar toda essa história, ele vai lembrar,
de que o Senhor tinha prometido, ele vai lembrar lá do Egito que o Senhor resgatou o povo de Israel, que o Senhor ele escolheu Davi, e ele se alegrou muito que Davi tinha colocado no seu coração de levantar esse templo, porém, quem levantaria seria Salomão, seu filho, e Salomão, ele traz isso à tona, nesse grande dia, e fala que o Senhor tinha concluído a sua promessa, o Senhor tinha confirmado a sua promessa, porque os templos estavam levantados, os utensílios já estavam postos, né? A Arca da Aliança já estava lá no seu lugar santíssimo, o templo estava a coisa mais linda, como eu disse na aula passada, o livro de 1 Reis, ele não dá muitos detalhes, né? Não dá muitos detalhes, porém, se você ler lá em Crônicas, você vai ver que é mais detalhado, né? Ao ponto de falar que o véu que separava o Santo dos Santos do lugar santo era bordado com querubins e assim, etc., né? Então, Salomão, como nós lemos aqui no versículo 28 ao 30, ele, orando a Deus, ele pede para que Deus viesse ouvir o clamor dele naquele momento, que Deus viesse ouvir o clamor do povo de Israel, e que o Senhor viesse ouvir o clamor do povo não só ali naquele tempo. Salomão, ele no momento de alegria a qual o templo tinha sido inaugurado, ele fala: Senhor, será que tu habitarias aqui? Nem o céu, nem os céus dos céus consegue suportar tamanha glória, tamanha grandeza. Será que o Senhor habitaria numa casa que eu tenho, né? Salomão, ele consegue compreender a grandeza de Deus, o poder de Deus, né? Isso nós devemos também compreender, procurar enxergar o tamanho do nosso Deus, o tamanho do Deus a qual nós servimos. É um Deus grande, irmãos. Às vezes o problema que nós passamos parece ser tão grande, né? E a gente não consegue, como se fosse o problema, uma barreira nas nossas vistas, que a gente não consegue ver o tamanho do nosso Deus. E se você pegar, irmãos, um exemplo bem simples. O Sol, ele é maior do que o nosso planeta Terra, não é verdade? Mas se você pegar daqui e tentar colocar um dedo assim, um dedo, talvez próximo do seu olho, você não consiga ver ele. Ele é enorme. E um dedinho pequeno, você consegue talvez não conseguir enxergar ele. Se você tampar assim, está tão próximo que você não consegue ver. Às vezes é isso. O nosso problema é tão pequeno, é que ele está um pouquinho perto da gente, a gente não consegue ver a grandeza que está por detrás dele. Esse é o nosso Deus. Se você pegar agora, faz esse teste, põe o dedinho aqui e coloca perto na direção da luz ali, você já não consegue já enxergar ela mais. Mas ela é maior do que meu dedo, né? Então, o problema às vezes é tão pequeno, mas está um pouco próximo, que a gente não consegue ver a grandeza do Deus que nós servimos. E Salomão, ele consegue ver, porque o Senhor tinha proporcionado isso para ele. O Senhor tinha proporcionado um tempo de paz para Israel, para que viesse a ser concluído o templo. Eu disse que nós paramos na aula passada. Salomão, ele, em sua oração, ele apresenta 7 pedidos para o Senhor. E nós vamos falar desses 7 pedidos, que está nos versículos seguintes. O primeiro pedido, irmãos, é que o Senhor viesse fazer justiça, que quando como que eu posso dizer assim, quando algo viesse até os ouvidos, tanto de Salomão, quanto das pessoas que estivessem na frente, alguma situação viesse a ser ali pedida no templo,
né, o povo viesse orar, que o Senhor viesse fazer justiça, para que se alguém talvez tentou passar a perna no outro, vamos usar assim essas palavras, né, que o Senhor ele viesse mostrar quem realmente estava certo, quem estava errado, e aquele que tivesse errado viesse ser punido. Vamos ler o versículo. Eu vou pedir agora, para não ficar somente eu, a colaboração dos irmãos. Eu vou estar citando o versículo tal e tal, e eu gostaria que os irmãos participassem lendo, tá bom? Se possível em voz alta, para que todos viessem entender. Versículo 31 ao 32, irmãos. Quem poderia ler para mim, por gentileza? Obrigado. Você vê? Um dos pedidos de Salomão, ele pede, se alguém vier pedir, né, ajure, trazendo algum problema que houve entre duas pessoas, que o Senhor age com justiça, ouvindo a oração do teu servo feita nesse tempo. O segundo pedido de Salomão, nós vamos ver Salomão, ele falando que se por acaso o povo de Israel viesse lutar contra um inimigo, que Deus viesse dar vitória para eles. Se por acaso, porque o povo de Israel, o que acontecia? O povo pecava, se afastava de Deus, Deus ele levantava uma outra nação para afligir ao povo de Israel. E Salomão ele está pedindo, se por acaso o povo pecar contra o Senhor, e algum inimigo se levantar e derrotar a nação de Israel, e se alguém orar, né, se a nação orar, se arrepender do seu ato, que o Senhor possa ouvir dos céus, perdoar o seu pecado e dar vitória. Versículo 33 ao 34, quem poderia ler para mim, por gentileza? Obrigado. Você está vendo? Então, Salomão, o segundo pedido dele é para que o Senhor viesse perdoar a nação, se porventura tivesse pecado, e desse vitória na batalha. O terceiro pedido que Salomão faz é para que, se por conta do pecado do povo de Israel, o Senhor o punisse com uma seca grande, a qual eles não conseguissem mais plantar, nem colher, que o Senhor, se o povo se arrependesse, o povo pedisse perdão, o povo reconhecesse seu pecado, que o Senhor perdoasse. Você vê que sempre o perdão está na frente, né, irmão? Você vê que é sempre o espiritual, não é verdade? Primeiro lugar. Como assim, Léo, o espiritual? Você lembra da passagem quando Jesus ele está lá na casa, e a casa está cheia de pessoas, né? E tem aqueles 4 homens que pegam um dos seus amigos que estava aleijado, eles sobem no telhado da casa, ele abre o telhado, desce lá no meio. Você lembra dessa história? Então, o que Jesus ele fala para ele? Perdoados estão os seus pecados. A Bíblia fala que os que estavam ali presentes, os fariseus, começaram a cochichar, quem é esse que pode perdoar pecado? Jesus, tendo conhecimento do pensamento deles, fala, o que é mais fácil? Eu dizer, perdoados são teus pecados, ou levanta-te e anda? Mais fácil perdoar o teu pecado, né, irmãos? Mesmo nós não sendo Deus, mas o perdoados estão teus pecados é apenas palavra e algo espiritual, ninguém vai saber se realmente foi ou não foi. Agora, levanta e anda, opa, aí o cara tem que ser brabo.
né? Levanta e anda. Mas, brabo aos nossos olhos. Por quê? O que é mais importante é o espiritual. Foi o que Jesus fez. É que, infelizmente, nós somos pessoas que o ser humano é assim, que só acredita vendo, né? Não, quero ver. Falamos muito de Tomé, mas talvez se nós estivesse lá, talvez a gente poderia ser um Tomé. Senhor, deixa eu ver se é tu mesmo. Deixa eu tocar aí, né? Então, o ser humano, ele é assim, né? Gosta de ver, quer tocar, quer, né, saber. Então, aquele homem levantou e todos ficaram perplexos ali com o que Jesus tinha feito. Mas primeiro ele perdoou os pecados, que é o que realmente aquele homem precisava, era do perdão de pecados, né? E a mesma coisa conosco. É por isso que a Bíblia fala lá em Mateus, se não me engano, Mateus 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas, não é verdade? Então, voltando para o nosso texto aqui, quando o povo pecar contra ti, o Senhor enviar uma seca, e eles se arrependerem, ouve do céu, perdoa o seu pecado e manda a chuva. Quem pode ler para mim 35 e 36? Obrigado. Então você vê que Salomão, o terceiro pedido que ele faz, Senhor, ouve a oração do teu povo que faz nesse tempo, perdoa o seu pecado, manda chuva, para que o povo viesse se alimentar, para que o povo viesse plantar e colher. Quarto pedido que Salomão ele faz para o Senhor, para que quando o povo pecasse contra a Deus e o Senhor, como uma forma de punição, ele mandasse fome na terra, peste, que quando o Senhor mandasse gafanhotos, que ele se arrependesse do seu pecado, porque muitas das vezes o Senhor ele fazia dessa forma, né? O povo, você lembra de Elias, né? Lá com Jezabel e o marido dela, rei Acabe, obrigado. Lembra quando Elias orou e o Senhor não mandou chuva durante 2 anos? A seca que ficou, 3 anos. Você viu a seca que ficou? Não tinha mais água, não tinha mais alimento, ao ponto do Senhor mandar, né, que Elias ele saísse de onde ele estava, e ele foi sustentado por uma viúva que não tinha quase nada em casa, mas o Senhor multiplicou, né? Então era mais ou menos isso. O povo de Israel pecava contra o Senhor ele punia de algumas formas. Assim como um pai que quer ver o bem do seu filho, e quando o seu filho erra, o pai pune, seja de castigo, seja não vai jogar videogame, seja não vai mexer mais no seu celular, seja na vara, né, irmão? A vara é a mais antiga, né? Errou? Chicote, né? O Senhor, ele punia também de algumas formas o povo de Israel. Era seca, era levantar um povo estrangeiro para poder, talvez, punir a nação de Israel. E essa era uma das punições. O Senhor mandava gafanhotos ali, mandava praga, ferrugem, né? E doenças, e o povo não conseguia mais ficar saudável, né? Não conseguia comer, não tinha alimento, uma seca terrível. Então o Senhor, Salomão pede o seu quarto pedido,
para que o Senhor restaurasse a terra e que viesse perdoar o pecado do povo de Israel, quando ele se arrependesse dos seus pecados. Você vê que sempre o Senhor perdoava depois do reconhecimento, né? Depois da pessoa ver que realmente ela errou e pecou contra Deus. Porque às vezes as pessoas acham que tipo o pecado é como se fosse, como que eu posso dizer assim, sabe quando você vai lá nas Casas Bahia, você compra um eletrodoméstico lá, uma televisão, aí você não paga, deixa lá que 5 anos caduca, né? Houve uma seca, né? Estou desempregado, situação não está fácil, sujou o nome, Serasa, né? SPC, e agora? 5 anos caduca, fique em paz que vai, 5 anos teu nome está limpo de novo. O pecado não é assim não, irmãos. Nós temos que reconhecer para Deus nos perdoar. Como Deus ele vai te perdoar se tu não reconhece? Se você não pede perdão para Deus? Você tem que pedir perdão para Deus. Você tem que reconhecer. Para você pedir perdão, você primeiro reconhece. Você reconhece que pecou contra o Senhor, você se arrepende, você pede perdão para Deus, Deus ele te perdoa, então é restaurada a terra, Deus manda chuva, não é verdade? Deus ele faz justiça. Então, para que o Senhor venha perdoar, é necessário o reconhecimento. Quinto pedido que o Senhor faz para o Senhor. Ele fala assim, ó, Senhor, se por acaso vier algum estrangeiro, pessoa de fora, que por ter ouvido falar do Deus de Israel, o Deus tremendo, o Deus que tirou o povo, porque a história, irmãos, de Deus ter tirado a nação de Israel do Egito se espalhou por todo mundo. Por todo mundo. As pessoas temiam o povo de Israel. As pessoas temiam. Se você vê lá na história lá de 1 Samuel, quando o povo estava em guerra, e os filhos de Eli foram pegar a arca, que eles souberam que a arca estava ali presente, eles temeram. Meu Deus, e agora? A arca está aí. A arca está aí. E agora? Mas, infelizmente, era uma forma do Senhor punir o povo de Israel, né? E a nação de Israel acabou perdendo esta guerra. Mas a fama, isso é para vocês verem, que a fama da nação, a fama do Deus de Israel, porque antigamente era muito briga entre os deuses. As guerras geravam, porque o meu Deus é mais poderoso que o teu, então vamos ver qual Deus é melhor, né? Qual Deus é mais poderoso. Você vê quando Elias estava lá com Acabe? Não, chama lá os 400 profetas de Baal lá, coloca aí, né? O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Era guerra entre deuses, qual Deus era mais poderoso, qual Deus era, entendeu? Então, Salomão ele fala, Senhor, quando um estrangeiro ficar sabendo da tua grandeza, que tu és poderoso, que tu és Deus verdadeiro mesmo, Deus que dá vitória na guerra, e eles por ouvir a sua fama, viajar tão longe, vir para cá, para o templo, para poder então assim, te pedir algo, te adorar, pedir a tua bênção, que o Senhor possa ouvir a oração do estrangeiro, para que ele venha conhecer o quão poderoso tu é, para que depois ele volte e espalhe que o Deus de Israel é o Deus poderoso, o Deus que promete, que cumpre. Olha a oração, até estratégica, né? Você vê que a oração de Salomão, ele era sábio mesmo, e a sabedoria dele vinha de Deus. Que a oração que ele faz aqui, irmãos, ela meio que ela engloba tudo, né? Tudo. Nós vamos até ver um exemplo aqui mais para frente, o sétimo pedido e o último que ele faz,
que isso se estendeu depois de muitos anos ainda a nação de Israel, através desse pedido, ainda havia prática sobre a oração que Salomão ele faz aqui em Reis. Quem pode ler para mim, irmãos? Versículo 41 e 43. Obrigado. Você vê a oração de Salomão? Para que o teu nome venha a ser, estendido, famoso, as pessoas venham a conhecer o Deus de Israel. Esse é o quinto pedido que Salomão ele apresenta ao Senhor. O sexto pedido, irmão, Salomão ele fala assim: Senhor, quando o teu povo, o povo de Israel, o povo que saiu do Egito, que o Senhor tirou com a sua mão forte, vier ao caminho lutar, ou melhor, quando o teu povo ele for lutar contra um inimigo que se levantou contra ele, e no caminho, ou seja, no percurso dele chegar até o local da batalha, eles orarem a Ti, para que o Senhor venha dar vitória, para que o Senhor venha dar força, para que eles venham ganhar a guerra, que o Senhor possa ouvir a oração do Teu povo, e o Senhor venha dar vitória na batalha. Quem pode ler para mim 44 e 45? Até o 45. Obrigado. Então você vê que Salomão ele pede para que o Senhor venha dar vitória para o povo de Israel quando eles viessem lutar contra um dos seus inimigos que se levantarem contra ele. O sétimo pedido que Salomão ele faz para o Senhor é para que o Senhor viesse ter misericórdia do seu povo, que se porventura o povo de Israel, por ter pecado contra Deus, e o Senhor ter levantado um inimigo, uma nação inimiga para poder assim punir o povo de Israel, para que eles viessem voltar à tona e a nação de Israel viesse ser levada em exílio, aprisionados para essa nação estrangeira, que o Senhor, quando ele se arrependesse do seu coração, que o Senhor possa ouvir a oração deles no exílio, para que a nação que tivesse escravizando o povo de Israel viesse ter mais, como que eu posso dizer assim, mais cuidado, mais compaixão deles, para que eles viessem voltar à sua terra que o Senhor tinha dado ao povo de Israel. Quem pode ler para mim, versículo 46 ao 50.
até aí. Obrigado, Ailton. Então você vê, Salomão ele pedindo para o Senhor que o Senhor viesse perdoar o povo de Israel quando porventura pecasse contra ele e fosse levado cativo para uma nação estrangeira. E interessante que, para você ver, aqui nós estamos falando do tempo de Salomão, e tem um profeta que ele foi levado cativo para uma nação estrangeira, e que ele fez essa prática que Salomão tem apresentado a Deus como oração. E com esses spoilers que eu dei aqui, algum irmão ousaria chutar qual foi esse profeta? Alguém ousaria chutar? Um profeta que foi levado cativo? Você já acertou. Sim, é uma dos mais conhecidos, né? Daniel, ele, para você ver, ele é do período do rei Jeoaquim, né? E isso faz, irmãos, isso vai fazer mais ou menos 400 anos depois da oração que Salomão ele apresenta. Aí você vai ver que Daniel, quando ele é levado a cativo e ele está na Babilônia, você lembra da história da Cova dos Leões? Lembra, né? Daniel, ele era uma das pessoas importantes ali, né? Ele era um dos governadores ali. O que acontece? O rei Dário, ele levanta 120 províncias. A nação, a Babilônia, estava tão, né, próspera, gigante, era a potência no momento. Então, o que ele faz? Ele levanta 120 províncias e levanta 120 governadores ali para estar na frente dessas 120 províncias. E um desses governadores é Daniel. Mas Daniel era um homem temente a Deus, sábio, tinha, né, ali a revelação de Deus, conhecido como intérprete de sonhos. Você vai ver que ele se destacava, e o rei Dário via que ele se destacava. O rei Dário pega e fala: ó, Daniel, das 120 províncias, você também, além de ser responsável por uma, você agora é responsável por todas. Você está na frente de todas agora. E isso que acontece gera ciúmes dos seus companheiros de trabalho. Então, eles com ciúmes queriam derrubar Daniel. Preciso derrubar Daniel, né? O brilho dele tá me ofuscando e isso não está me deixando contente. Preciso tirar Daniel da frente. Mas como vamos fazer isso? Senão Daniel é um homem irrepreensível, um homem que não tem falhas, procura andar corretamente, faz aquilo que é correto. O rei Dário era amigo de Daniel, gostava muito dele. Então, a única forma deles achar um pezinho para poder, talvez, ir contra Daniel, para tentar derrubar Daniel, seria no seu ato religioso. Então, eles armam ali uma estratégia para que o rei viesse selar aquele pedido que durante 30 dias não poderia adorar nem outro Deus, senão, né, a ele. E Daniel, ele sabendo desse pedido, o que ele faz? A Bíblia fala que ele sobe, ele vai para sua casa, sobe lá, né, na parte superior, onde tinha a janela, que era direcionada para Jerusalém, onde estava o templo, e ele ora ao Senhor. E Daniel, então, é flagrado no momento íntimo com Deus. Ele estava no seu quarto orando ao Senhor. E isso é apresentado ao rei: ó rei, você falou que se adorasse outro Deus,
seria jogado na cova dos leões. Está aqui Daniel, ó, pegamos Daniel orando, e o rei Dário gostava muito dele, porém não tinha o que fazer, porque ele já tinha selado com o seu anel, né? Não tinha como ele distorcer essa situação. Então, ele percebendo que os outros governadores que tentaram fazer isso, não fizeram isso só para poder exaltar ele, mas era uma forma de derrubar Daniel. Ele percebeu a estratégia maligna que aqueles governadores teve, mas não tinham o que fazer. Daniel foi jogado na cova dos leões, o rei Dário volta lá, vocês sabem bem a história, não dorme a noite inteira, quando amanhece ele sai correndo. Daniel, será que o seu Deus conseguiu te livrar? E o Senhor conseguiu livrar. Daniel fala assim, o Senhor mandou um anjo aqui e tampou a boca dos leões. Daniel consegue sair então dessa situação, e aqueles que fizeram essa corja para poder derrubar Daniel foram jogados junto com a sua família e todo mundo ali que estava junto com o plano. E a Bíblia fala que antes dele cair no fundo da cova, os leões já pegou ele no alto mesmo e já devorou todos eles. Mas só para não ficar nas minhas palavras, se você ver, abre a sua Bíblia aí, irmãos. Por gentileza, eu peço para que um irmão leia para mim. Daniel, capítulo 6, versículo 10. Obrigado, irmãos. Você vê? Daniel, com certeza, eu estava procurando, irmãos, porque o livro de Reis ele não tem autor, né? A gente não sabe quem foi que escreveu. Eu estava tentando procurar, porque estudando, eu vi um comentário que talvez o livro de Reis tinha sido escrito para o povo de Israel quando eles estavam em prisões, falando ali a atitude dos reis e tal. E eu até achei interessante, porque meio que casa um pouco com essa situação de Daniel. Daniel ouvindo que o rei tinha decretado, ele ora voltado, ele tinha conhecimento. Você vê que por que ele ora voltado para Jerusalém, né? Para Sião, para onde estava ali o templo? Porque Salomão ele pede na sua oração, e isso com certeza foi passado de pai para filho, e o povo de Israel é assim, né? Então você vê que ele pega e fala que se o Senhor, né, para que se o povo tivesse ali aprisionado e orasse em direção, voltados para Jerusalém, onde estava o templo, que o Senhor ouvisse a oração. E Daniel ele fez tudo isso que Salomão falou aqui no capítulo 8 de 1 Reis. Então era de conhecimento de Salomão. Eu estava vendo, eu não consegui ver se realmente foi, né, nesse tempo, nesse período e tal, mas eu acredito que Daniel, ele tinha conhecimento disso. Ele tinha conhecimento disso porque ele fez uma oração, né, de acordo com o pedido que Salomão tinha feito e apresentado ali no primeiro dia que foi feita a adoração no templo. Você quer falar, Valmir? Sim. Sim.
Sim. Voltando aqui, irmãos, para a nossa aula, Salomão, então, no versículo 51 ao 53, ele finaliza ali a sua oração. Ele agradece a Deus, ele ora perante ao Senhor. E ele fala: porque são o teu povo, a tua herança, que tiraste da terra do Egito, do meio do forno de ferro, para que teus olhos estejam abertos à súplica do teu servo, ou melhor, dos teus servos e à súplica do teu povo Israel, a fim de os ouvires em tudo quanto clamares a ti. Pois tu, para a tua herança, os elegeste de todos os povos da terra, como tem falado pelo ministério de Moisés, teu servo, quando tiraste aos nossos pais do Egito, o Senhor Deus. Salomão, ele vai abençoar o povo novamente, e ele ora ao Senhor e apresenta a Deus o povo de Israel. Salomão, ele pede para que o Senhor venha guardar a nação de Israel, que é a herança, o povo que Deus tinha tirado do Egito. Salomão, ele abençoou o povo, dizendo assim, sucedeu, pois, que, acabando Salomão de fazer esta oração e esta súplica, estando de joelho com a mão estendida para o céu, se levantou diante do altar do Senhor, pôs-se em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo: bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo, Israel, segundo tudo o que disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. O Senhor nosso Deus seja conosco, como foi com os nossos pais. Não nos desampare e não nos deixe. Salomão termina de abençoar o povo, depois de ter apresentado a Deus em oração. Salomão agora, no versículo 58 ao 61, eu vou pedir para algum irmão ler para mim, ele vai exortar a nação de Israel para que o povo viesse guardar os mandamentos do Senhor. Salomão, ele fala e ele expressa para a nação de Israel que a nação de Israel é um povo a qual o Senhor escolheu, tirou do Egito, para que eles viessem espelhar Deus, para que eles viessem ser uma nação a qual as outras olhassem, se espelhassem e vissem a grandeza que existia realmente um Deus poderoso. Esse era o papel da nação de Israel, esse era o papel do povo de Israel. Quando Deus tira do Egito e escolhe ele como a menina dos olhos dele, era para que o povo de Israel viesse mostrar que, através das suas atitudes, que existia um Deus poderoso. Era para ele ser exemplo. Mas, infelizmente, nós sabemos bem a história do povo de Israel, principalmente quem gosta de estudar bastante o Velho Testamento, vê como foi difícil, como foi tropeçante a sua caminhada, não é verdade, da nação de Israel. Mas esse desejo de Deus não ficou por água abaixo. Esse desejo de Deus não caiu por terra. E esse desejo de Deus, ele se cumpre, sabe em quem, irmãos? Quem ousa chutar? Obrigado. Bombom imaginário para você. Esse papel é da igreja. A igreja é a menina dos olhos de Deus. A igreja agora é a noiva a qual o mundo aí fora, as nações, tem que se espelhar em nós, ver Deus em nossas vidas, ver que Deus ele é poderoso. Esse papel da nação de Israel foi tirado deles e foi dado para a igreja a qual o Senhor Jesus morreu por ela. Pode falar, Adalto. Sim, é verdade.
E é o que Jesus ele fala em Mateus, né? Mateus, se eu não me engano, Mateus 5. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E a luz a gente coloca em cima, para poder clarear, não debaixo da cama, não é verdade? Que o Senhor possa nos abençoar, irmãos, e nos capacitar para que a gente possa exercer esse papel com excelência. Eu gostaria que dois irmãos, um lesse para mim do 58 ao 61 e outro do 62 ao 66. Obrigado. Então você vê, Salomão, ele exortando o povo para que os mandamentos do Senhor viessem estar guardados no seu coração, para que a nação de Israel viesse mostrar que realmente servia um Deus poderoso. Outro irmão lê para mim do 62 ao 66. Até o último, 66. Obrigado. Então você vê que depois de tudo isso, Salomão, ele faz e oferece sacrifício ao Senhor, juntamente com o povo. Você vê que, como eu disse semana passada, né, foram 22.000 vacas e 120.000 ovelhas. Toda a nação de Israel estava presente, a festa durou 14 dias. Então, haja comida, não é verdade? Haja comida para o povo ali. E toda a nação de Israel foi grata ao Senhor, porque o Senhor cumpriu a sua promessa, e o Senhor deu vitória em momento de paz. O povo estava alegre, irmãos, o povo estava super contente. Você imagina algo tão esperado, né? O povo sempre vivia de tenda em tenda e não tinha um lugar fixo. Agora tem um lugar fixo, agora tem um lugar, e era lindo, não é verdade? Cheio de ouro, pedras preciosas, coisa mais linda que tem. Hoje tentaram fazer réplicas e tudo do templo de Salomão, a gente sabe que tem, né? Mas nem se compara com a beleza. Isso nos mostra, como eu disse para os irmãos, o zelo, o cuidado pelas coisas de Deus. Isso nos mostra os detalhes, que Deus é Deus de detalhe, Deus é Deus que Ele gosta de que a gente faça e faça o melhor.
foi o melhor Salomão ofereceu para Deus, né? Foi o melhor. Toda a nação de Israel sempre ofereceu o melhor. E isso nós temos que pegar como um exemplo. Se for fazer algo para Deus, né, faça o melhor. Faça sempre aquilo que está o melhor que está no seu alcance. Tem uma palavra, uma frase muito interessante, é do Sérgio Cortella, né, que ele fala que faça o melhor com a condição que você tem, enquanto você não tem condição melhor de fazer o melhor. É meio até confuso, né? Meio confuso, né? Mas faça o melhor com a condição que você tem hoje. Quando você melhorar dessa condição, faça melhor ainda. É isso que ele está querendo dizer. Então, faça o melhor mas eu trabalho, correria, dia a dia. Irmãos, eu também passo por isso, tenho 2 filhas pequenas, é terrível, é complicado, todo mundo tem os seus problemas, tem os seus afazeres, é complicado. Mas faça o melhor com a condição que você tem hoje. Quando melhorar as coisas, faça melhor ainda. E Deus vai nos abençoar. Amém? Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a igreja.